Somos cidade, somos muito mais você. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é pra falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Tem também a resenha esportiva semanal e análise dos jogos do fim de semana toda segunda no canal do GC+, no YouTube. Porque no final de semana, você confere uma entrevista especial com grandes nomes do esporte no podcast Camisa 8. E no programa Camisa 8, aqui na TV Cidade Fortaleza. Cobertura esportiva e multiplataforma, só com o Grupo Cidade de Comunicação. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 90 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade. Deixa comigo, bate. Já estamos ao vivaço, 6 em ponto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidade Alerta Ceará. Sextamos, graças a Deus. Semana passou ligeiro, né? Mas ainda bem que eu conto com você do outro lado. Você que nos acompanha através do canal 8.1. Você que a partir de agora pegou o celular, esteja onde estiver, está acompanhando a nossa programação através do nosso canal do YouTube, @GC+. Vamos juntos até 7h15 com muita notícia, muita informação, como a que eu trago agora. Bairro de Fátima. De novo, Isis. De novo, minha gente, o bairro de Fátima volta a ser destaque aqui no Cidade Alerta. Vamos lá para a rua Jaime Calado, onde um morador teve a moto furtada depois de deixar o veículo estacionado na frente de uma residência. Câmeras de monitoramento já registraram aí essa ação, você acompanhando agora na tela do alerta. A dupla que chega de moto para muito tranquilamente, garupeiro desce e vai lá com aquela chavezinha, né, diabólica, ligar o que não é dele e levar embora numa fração de segundos. Numa fração de segundos. Esse é o tempo para que os bandidos levassem o veículo. A repórter Amanda Abdala traz os detalhes para a gente agora na tela do alerta. Vai! O furto aconteceu no dia 11 por volta das 18 horas. O Cassiano, que inclusive já está esperando a nossa equipe, havia deixado a motocicleta estacionada neste ponto. Ele, após alguns minutos, iria sair novamente, mas quando ele retornou para este local, não encontrou mais a moto. O vídeo, gravado através da câmera de segurança de uma clínica, mostra exatamente como o crime aconteceu. Os criminosos estavam em outra motocicleta, 2 homens. Eles entraram na via na contramão, vieram em direção à motocicleta e depois de alguns segundos conseguiram realizar o furto. O Cassiano disse que agora está enfrentando muitos prejuízos, até porque você precisa da moto para trabalhar, levar a sua esposa para o trabalho também. Com certeza, é meu meio de transporte, né? Ganhar aí meu dinheiro do dia a dia, no caso. É meu bem. Trabalhei bastante, ainda estou pagando, inclusive ainda estou pagando. Antes de ontem, antes dela ser furtada, paguei licenciamento, IPVA e tudo caríssimo, a gente paga tudo direitinho para acontecer uma coisa dessa. Se a gente age por conta própria, a gente vira bandido. Então tem que ter alguma resposta aí, né? Acho que as autoridades têm que fazer algo pelo bairro, pelo pessoal, inclusive, botar mais policiamento, isso conta bastante. Pelo que você estava contando, não é o primeiro furto de motocicleta, de veículo na rua e também já tiveram outros assaltos. Já sofri 2, esse é o segundo furto, foi minha segunda moto furtada, a outra eu consegui recuperar eu mesmo, recuperei. Tinha rastreador, eu mesmo fui e recuperei. Agora essa segunda eu vou ver aí o que dá, né? Porque não tem rastreador, não tem nada. Agora é torcer para que a moto seja recuperada o quanto antes. Com certeza, com fé em Deus vai dar certo. Já foi minha segunda moto furtada. Vocês têm noção do que é para um cidadão ter que passar por isso pela segunda vez? Adriana, por gentileza, volta as imagens para mim.
Numa fração de segundos, minha gente, é assim. Eles já tinham, se articulado para poder chegar ao local e fazer isso. Não! Eles vão passando, meu querido. Onde tiver mais disponível, onde for mais fácil, eles executam o crime sim, sem dó nem piedade. E o cidadão que se lixa, o cidadão que se exploda. Essa é a realidade que a gente vem enfrentando aqui no Ceará. Sim, porque não é, entre aspas, privilégio só de Fortaleza, não, meu querido. Quantos pais de família não já perderam o único meio de sustento da família por causa da impunidade? Sim, porque a impunidade gera insegurança. E não é porque falta polícia na rua para prender, não. Polícia tem. São nossas leis que são brandas. São nossas leis que são verdadeiras mães para a criminalidade. Tá aí. Vocês conseguiram contar quantos segundos o cara conseguiu levar a moto do cidadão? Vamos rogar a Deus que dessa vez ele consiga novamente reaver a moto dele, como ele contou já ter conseguido anteriormente. Vamos torcer para que câmeras de monitoramento possam localizar essa moto, as câmeras do SPI, as câmeras da Secretaria de Segurança Pública e ajudar esse cidadão a sair de sufoco. O ano nem começou e já começa com prejuízo, minha gente. A crueldade, a covardia com o pai de família. Muitos que estão pagando a moto ainda ou já pagaram com sacrifício, deixando um rim todo mês no banco para poder ser honesto. Para continuar cidadão, mesmo diante de uma situação tão cruel que vem se enfrentando. 6h05, boa noite. Meu querido, tá só começando. E violência não para não, as últimas horas foram cruéis. Vamos lá para o interior do estado, vamos lá para Itapipoca. Irmãos se matam após discussão. Você não entendeu errado não. Coloca aqui as imagens, Dri. Ambulância foi chamada, vizinhança desesperada. Meu Deus, a que ponto se chega? 2 irmãos. De acordo com os primeiros relatos, ambos estariam armados. Um com faca e outro com um revólver. Imagens feitas por telespectadores enviadas ao nosso WhatsApp. Você faz o Cidade Alerta junto com a gente. E na volta do intervalo eu trago detalhes acerca dessa tragédia que marcou essa família. É rapidinho, eu volto já. Sábado é dia de estreia no Grupo Cidade de Comunicação. Campeonato Cearense 2023. 16h, Fortaleza e Iguatu entram em campo num confronto cheio de emoção. Transmissão simultânea na TV, no rádio e no digital. Campeonato Cearense 2023. Na Terra do Sol, jogue pra brilhar. Oferecimento PixBet. É bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Somos cidade, somos muito mais você. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é pra falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Tem também a resenha esportiva semanal e análise dos jogos do fim de semana toda segunda no canal do GC+, no YouTube. Porque no final de semana, você confere uma entrevista especial com grandes nomes do esporte no podcast Camisa 8. E no programa Camisa 8, aqui na TV Cidade Fortaleza. Cobertura esportiva e multiplataforma, só com o Grupo Cidade de Comunicação. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho.
E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 90 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem! Quando o sol anuncia uma nova manhã, nós entramos no ar para ser a sua companhia naquele café quentinho de todos os dias. Com muita informação, mas também com leveza para guiar os seus caminhos. A equipe mais completa do jornalismo cearense não perde a hora e acorda cedo com tudo o que você precisa saber. Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta, às 6h30, na TV Cidade. Já estamos de volta e seguimos direto com essa tragédia que aconteceu em Itapipoca, onde irmãos acabaram se matando após uma discussão. Quem vai trazer detalhes acerca dessa tragédia é o repórter Ricardo Lima, que está ao vivo, vai conversar conosco. Ambos estariam armados. Ricardo, um com a faca, outro com um revólver. Que situação dramática para essa família, né? Boa noite. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Pois é, Isis, você definiu bem. A gente, quando fala de tragédia, a gente fala de morte de mais de 3 ou 4 pessoas. Mas nesse caso, é uma tragédia familiar que vai deixar marcas em várias outras, por toda uma descendência, né, Isis? Hoje à tarde, esse caso aconteceu lá na rua José Ayrton Teixeira, no bairro Colônia, que fica na periferia do município de Itapipoca. Os dois irmãos começaram a conversar. Um foi à casa do outro, eles estavam discutindo e aí, no meio dessa discussão, um homem pegou uma faca. O Valderi Braga Pires, de 67 anos, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o próprio irmão, que foi atingido no tórax, nos braços, num movimento de defesa e ficou gravemente ferido. Mas esse homem, mesmo ferido, ele também estava armado e com uma arma de fogo. Ele se afastou e efetuou disparos contra o irmão, que morreu na hora. Quem morreu na hora foi Valderi Braga Pires, de 67 anos de idade. O Ed Carlos de Melo Pires, de 47, foi socorrido, ficou no local, vendo o irmão morrer, vendo o que eles terminaram causando, né? E aí ele ficou lá no local até a chegada de uma ambulância do SAMU, que fez os primeiros socorros lá mesmo, dentro da residência. Ele foi levado ao hospital do município, passou por cirurgia e a equipe médica está nesse momento avaliando o caso para saber se ele vai precisar de uma nova cirurgia ou se a que já foi realizada é suficiente para restabelecer a saúde desse homem, que será preso em flagrante logo após ele sair aliás, ele já recebeu voz de prisão e assim que sair do hospital, receber alta médica, ao invés de ir se recuperar em casa, ele vai ter que responder pela morte do próprio irmão. A gente conversou com equipes da Polícia Militar que estavam no local do crime, né, lá na rua José Ayrton Teixeira, lá no bairro Colônia, e eles falaram para a gente que as motivações para essa discussão banal ainda são desconhecidas. Que foi por discussão banal, isso é inevitável. Mas o que teria levado a essa discussão ainda é desconhecido, porque o homem que foi socorrido, ele foi levado para o hospital, a prioridade era salvar a vida dele e as equipes não fizeram esses questionamentos, deixaram a cargo da Polícia Civil, que vai fazer isso a posteriori, em função de a prioridade agora ser salvar a vida desse homem, independente do que tenha feito. O que é mais lamentável é que nenhum dos dois tinha passagens pela polícia, nenhum dos dois era envolvido com qualquer tipo de ilícito. A rixa, a ignorância, a raiva, a briga era toda familiar. A gente recebeu a informação que seria
por questões de herança lá por causa de um imóvel, mas essa informação não foi confirmada ainda e só será quando esse homem tiver condições de prestar depoimento. Isso deve acontecer ainda no hospital, possivelmente no dia de amanhã, e só então as autoridades terão todas as informações sobre essa tragédia, como você bem definiu, uma tragédia familiar. A Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota, informou que a Polícia Civil está investigando o caso e tão logo tenha todas as informações sobre isso, irá se pronunciar sobre esse fato lamentável registrado lá em Itapipoca, cidade dos três climas, uma cidade de gente pacata, tranquila e que lamentavelmente não é a primeira vez que registra isso. O último caso de irmão ter matado o outro aconteceu lá em Itapipoca em 2014 e agora esse pessoal aí volta a protagonizar essas cenas lamentáveis e trágicas também, né, Isis? 9 anos se passaram e a cena se repete, vitimando outra família. Agora, Ricardo, algo que a gente não pode deixar de levantar. Um armado com faca e outro com revólver. Estariam mal intencionados um ou outro? Já teria vindo aí situações de conflito para que se chegasse aí a esse gatilho e de fato chegassem, né, a se agredir, a sujar as mãos de sangue do próprio irmão, porque infelizmente, eu conversando aqui com o Vicente, falando acerca desse fato, enquanto você narrava, é bíblico, né, o Ricardo, no fim dos tempos, é filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, quer dizer, é uma situação extremamente triste e dramática. A vizinhança que fica chocada, a família que não esquece mais uma situação dessa e uma mãe que vê um filho morto e o outro preso. Que drama, meu Deus. É o prenúncio do Armagedon, né, Isis? Infelizmente, isso começou no início da história da humanidade, quando o Caim, com inveja do seu irmão Abel, que tinha feito uma oferta a Deus bem maior do que a dele, ficou irado com isso, porque Deus se agradou da oferta de Abel e foi lá e matou o próprio irmão. De lá para cá, isso já se repetiu várias outras vezes e ainda falando sobre esse caso de hoje, o que a gente conseguiu colher de informações também, que são informações extraoficiais, mas são pecinhas de um quebra-cabeça que vão se montando e ajudando a gente a contar essa história. De que eles já tinham essa rixa, as discussões aconteciam já pessoalmente, por telefone, e aí hoje um resolveu ir à casa do outro. Um coloca uma arma de fogo na cintura, o outro pega uma faca que estava próximo, e aí o resultado não poderia ser diferente, né, Isis? Felizmente apenas um morreu, porque a gente poderia estar aqui contando a história de duas pessoas que se mataram lá no município. Lamentavelmente, o de 47 anos é mais forte, mais robusto, mais jovem, resistiu aos ferimentos, né, por arma branca, mas o seu irmão mais velho não resistiu aos disparos que foram efetuados a queima-roupa e que resultaram na morte do seu Valderi, como era conhecido lá, Valderi Braga Pires. Agora, resta ao Ed Carlos pagar pelo crime de homicídio contra o próprio irmão, muito provavelmente por motivo torpe e outras qualificadoras que serão definidas no tribunal. Isis. Ricardo, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, você traz um outro assunto. E aconteceu de novo, minha gente. Mais uma mulher foi encontrada morta, dessa vez em um matagal, no interior do estado. A vítima apresentava sinais de violência e foi identificada apenas como Diana. Ela deixa 4 filhos. Com esse sobe para 11 o número de casos registrados no Ceará só agora, em 2023. Na tela. Segundo informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, a Diana havia sido vista passando com um companheiro, né, poucas horas antes de ser encontrada morta em um matagal. No local onde o corpo dela foi encontrado, foram vistos uma estaca de madeira e várias pedras sujas de sangue. O corpo dela estava muito machucado, segundo as informações que nós pudemos colher. E a informação que se tem é que o companheiro é o principal suspeito dessa morte. Motivação: possivelmente ela teria sido morta por ciúmes. A Diana está deixando aí 4 crianças órfãs de mãe. A maior delas tem 14 anos de idade.
e a situação é extremamente lamentável, um crime com requintes aí de crueldade e infelizmente mais uma mulher morta aqui no nosso estado. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública confirma, né, o achado, né, da senhora, dessa dona de casa ontem, e informa que as investigações estão em andamento através da delegacia do município. Informa que qualquer notícia acerca do suspeito pode ser enviada ou passada pelo telefone 190 ou o telefone 181. As estatísticas realmente são muito tristes desde o começo do ano e a gente espera que algo possa ser feito, né, para frear esse número aí de mulheres mortas ao longo desse período. O detalhe é que a gente, ao longo desses dias, veio noticiando todos esses casos, né, dos mais múltiplos motivos as mulheres têm sido mortas aqui no nosso estado. Algumas vítimas da violência natural por envolvimento com a criminalidade, outra parte, como a Diana, vítima de feminicídio, mas tudo é violência contra a mulher e tudo também tem que ser combatido. E não parou por aí não. Ainda hoje, na edição do Jornal da Cidade, você, telespectador, vai acompanhar mais um crime contra a mulher. E aí já sobe para 12. Isso foi na zona rural de Santana do Cariri. A jovem de 20 anos, não satisfeitos em matar, em executar essa mulher a tiros, a casa em que ela estava ainda foi incendiada. Então, logo mais às 7h15, coladinho com o Cidade Alerta, tem JC, Biancão e Ale Medeiros aí trazendo essa notícia para você. Uma dupla foi presa suspeita de furtar desodorantes de um supermercado. Isso foi na Barra do Ceará. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Uma terceira pessoa, pegou o beco, chinelou, conseguiu fugir, como mostra o repórter Vander Gomes. Rodou. Carlos Anderson Alves da Silva e Otoniel Magalhães Brandão. Esses dois jovens de 22 e 23 anos que aparecem nas imagens foram trazidos aqui para o plantão do 10º Distrito Policial no bairro do Antônio Bezerra, após terem sido flagrados furtando dezenas de desodorantes. Isso mesmo, o fato aconteceu na área do Vila Velha, no Jardim Guanabara. Os policiais militares pertencentes ao 20º Batalhão foram acionados para a ocorrência de furto no interior de um supermercado. O circuito interno de TV acabou flagrando a movimentação no interior do supermercado. Os jovens caminhavam de um lado para o outro, entre exceções. Em determinados momentos, eles se comunicavam através de gestos. Gesto como esse, que um dos rapazes faz, algo que tudo indica, para o outro que está mais à frente. Depois que se sentiram bem à vontade para agir, então executaram o plano do furto. Um deles foi até um carrinho de supermercado onde haviam alguns desodorantes prontos para irem para as prateleiras e acabou deixando a mochila entreaberta e os colocou no interior da mochila. Após a saída do supermercado, então eles foram abordados pelos profissionais de prevenção e perda. Então a polícia foi acionada. No momento em que os policiais militares pertencentes ao 20º Batalhão chegaram no supermercado, foram informados pelos profissionais de prevenção e perda que os acusados haviam sido pegos. Isso após terem saído do estabelecimento comercial. Com eles estaria uma terceira pessoa, que não foi identificada e conseguiu fugir. Essa terceira pessoa, inclusive, já está sendo procurada também pela polícia na área do bairro Vila Velha, Jardim Guanabara, na Grande Barra do Ceará. Os dois rapazes, de 22 e 23 anos, foram encaminhados aqui para o 10º Distrito Policial, onde nos próximos instantes deverão estar sendo apresentados para o delegado plantonista. O responsável pela prevenção e perda do supermercado também veio aqui para a delegacia para reconhecer os produtos e, obviamente, trazer os documentos, notas fiscais dos produtos para que os mesmos sejam restituídos para o supermercado nos próximos instantes. Há informações, inclusive, de que esses rapazes já agiam há algum tempo na região, ou seja, visitando drogarias, visitando supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Chegou onde se sentiu à vontade, eles então praticavam os furtos. Só que dessa vez deu ruim para eles. Os profissionais do supermercado estavam atentos e, diante das câmeras de segurança que flagraram toda a ação criminosa e o fato sendo consumado, então resolveram agir e interviram
a fuga após a saída deles do estabelecimento comercial. O resultado foi este: prisão e conduzidos para a delegacia. Uma mulher de 22 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ela comercializava entorpecente na presença do filho, uma criança de apenas 5 anos de idade. Olha só. O caso que nós vamos mostrar agora é tanto quanto absurdo. Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante quando traficava no bairro Fátima 1, que fica no município de Crateús. Mas o detalhe, ela traficava ao lado do filho de apenas 5 anos. O filho era uma espécie de artifício que ela utilizava para tentar despistar os policiais militares. Mas o local onde ela foi presa é o mesmo local onde uma semana antes o marido dela também foi preso. E isso levantou o questionamento dos policiais que realizaram a abordagem e em seguida essa jovem, identificada como Maria Luísa Pereira de Jesus, foi capturada com esse material que vocês acompanham nas imagens. Mas quem vai passar mais detalhes sobre essa prisão é o Tenente Alcântara do Raio. Como é que a polícia, por meio do Raio, conseguiu fazer a prisão dessa mulher e essa apreensão de drogas que chama a atenção por ela estar traficando ao lado do filho? A Polícia Militar do Ceará ela vem intensificando suas ações nas áreas com maior índice criminais, certo? Com isso, seguindo essas diretrizes, a equipe Raio de Crateús estava patrulhando esse bairro que já é conhecido pelo tráfico de drogas. No momento, eles estavam realizando uma abordagem a 2 indivíduos. No momento que essa senhora adentrou lá um beco, o local da abordagem, pilotando a motocicleta, juntamente com a criança e uma sacola. No momento que ela percebeu lá a abordagem dos policiais, ela ficou bastante nervosa e isso chamou a atenção dos policiais que questionaram ela. Ela tentou até sair do local, mas sem êxito. E aí ela já foi logo afirmando que estava com essa droga, numa sacola. Os policiais verificaram e apreenderam ela juntamente com a droga e conduziram ela até a Delegacia Municipal de Crateús para os procedimentos cabíveis. Chama a atenção é que ela falou após a prisão que o companheiro dela, foi preso dias antes, não é isso? Isso, o esposo dela já foi preso no mesmo local, Na ocasião ele estava portando uma arma de fogo e tem menos de 30 dias. Agora, ao ser questionada, tenente, ela falou sobre essa ousadia de ter assumido ali o tráfico naquela região de Crateús, traficar ao lado do filho e a criança. A partir da prisão dela, a criança já foi entregue a algum responsável? O Conselho Tutelar já está sabendo desse caso? Pronto, ela já no momento lá, ela confessou, dizendo que a droga era dela. E aí, como eu te falei, foi conduzida à delegacia. Ela e a criança também, foi acionado o Conselho Tutelar e o órgão ficou responsável pela criança e pelos procedimentos cabíveis. A gente agradece as informações do Tenente Alcântara. Vocês acompanham nas imagens o material que foi apreendido com essa mulher, de identificação de Maria Luísa Pereira de Jesus, de 22 anos. A gente observa que além da quantidade de drogas, mais de 2,5 kg de cocaína, uma quantia em espécie, um dinheiro trocado que caracteriza o tráfico de drogas, mais de R$ 1.500, todo bem trocadinho. A gente vê cédulas de R$10, cédulas de 5, essa droga que foi retirada de circulação. E essa mulher que usava o filho, uma criança de apenas 5 anos, para tentar despistar dos policiais e praticar esse crime, o tráfico de drogas, lá no município de Crateús. Eu não posso deixar de comentar essa situação. Como é que fica essa criança? O pai preso por porte ilegal de armas há menos de 30 dias, de acordo com a narrativa do Tenente Alcântara. Agora a mãe caiu por tráfico de drogas, tabletes de maconha, dinheiro em espécie, criança que foi levada para a delegacia junto com a mãe, órgãos de defesa da criança e do adolescente acionados. Como é que não fica a cabecinha dessa criança, meu Deus? Porque uma criança de 5 anos já entende. Roguemos a Deus para que tenha uma família que possa amparar esse inocente que não pediu para nascer e, infelizmente, tão novinho, já sendo vítima da violência, Porque o tráfico gera violência.
E a criança que cresce com a violência se torna vítima dessa violência também. Que situação complicada para essa criança. Tomara a Deus que tenha alguém da família que possa acolher esse inocente e que ele tenha uma vida diferente, que ele tenha um destino diferente, que ele tenha um futuro melhor. É difícil, minha gente. É muito complicado. Quantas crianças como essa, como esse caso que nós mostramos agora, não passam pela mesma situação, não testemunham o tráfico de drogas, seja por qual motivo for, seja por qual razão for. A questão do desemprego, a fome. Quantas crianças não estão sujeitas a um futuro miserável por causa da violência? Pensar nisso, eu enquanto mãe, é desesperador. Saber a vulnerabilidade em que essa criança se encontra. Deus o abençoe. Que ele tenha um destino diferente dos pais. Um senhor que estava desaparecido há 15 dias foi encontrado morto em uma área de vegetação no bairro de Esmacedo. Desde seu sumiço, familiares e amigos passaram a procurá-lo, quase não sai. E na manhã de hoje se depararam com essa triste notícia. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo, mas infelizmente não deu. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e apura as circunstâncias dessa morte. A Manuela Braga cobriu esse fato. Na tela. Há 15 dias, familiares do Ayrton França Oliveira Filho, de 56 anos, estavam em busca de informações a respeito do paradeiro dele. O homem, que era funileiro mecânico, ele havia desaparecido no último dia 29 de dezembro. Desde então, os familiares não tinham mais qualquer notícia dele, chegaram até mesmo a se dirigir até o Departamento de Homicídios, na 12ª Delegacia de Desaparecidos, para prestar queixa. Foi o que foi feito. Os familiares foram em todos os locais possíveis na busca por esse cidadão, mas até então nada. Hoje pela manhã, os familiares que já haviam recebido informações que um corpo havia sido encontrado na Avenida Alberto Craveiro, em meio a um matagal lateral, vieram até aqui. Quando aqui chegaram, perceberam que realmente o corpo se tratava do Ayrton França, já que as características batiam com a bermuda que ele havia saído de casa, sem camisa, enfim. O fato é que o pessoal da Polícia Civil está chegando agora, já começam a fazer os trabalhos aqui desse outro lado, aqui, Ricardo. E, ao que parece, segundo os familiares, ele pode ter passado mal, já que ele tinha convulsões. Quando ele saiu de casa, segundo a família, ele estava em um surto de abstinência, já que ele era alcoólatra. Ele já vinha em vários dias tendo até mesmo surtos psicóticos por conta da abstinência. E nesse dia do desaparecimento, ele também estava em surto. Foi esse problema que acabou levando ele a vagar pelas ruas. E como o cidadão também tinha problemas de convulsões, a família acredita que pode ter sido um problema como esse que fez com que ele tenha passado mal. Num primeiro momento, os policiais militares que foram até o corpo não identificaram, a princípio, marca de violência. Mas, nesse momento, a perícia forense está fazendo o trabalho mais aproximado do corpo para fazer uma verificação melhor. Obviamente, são 15 dias já. O corpo deve estar em avançado estado de decomposição. Então, por isso, possivelmente aqui no local, não vai ser possível observar caso exista alguma marca de perfuração no corpo. Trabalho esse que só vai ser feito de maneira mais satisfatória na perícia forense. A família acredita que ele possa ter tido uma convulsão, mas o local onde o corpo foi encontrado realmente é bastante estranho. Tudo vai ser investigado agora pela Polícia Civil. Aquelas perguntas que ficam, né? O que é que esse senhor foi fazer no local? Vamos torcer para que, de fato, ele tenha sido vítima de uma morte natural. Porque já não bastasse o drama da pessoa desaparecer, da família ficar sem notícias, e quando encontrá-lo nessas condições e ainda ter sido vítima de violência, é cruel, não é não? Então vamos torcer para que
Perspectiva da família de que tenha sido morte natural seja confirmada pela perícia. Nossos sentimentos aí aos familiares e amigos desse senhor que estava desaparecido há 15 dias. Hoje pela manhã, a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando da Receita Federal fiscalizou e localizou na unidade dos Correios do Aeroporto Internacional de Fortaleza uma grande quantidade de drogas. Mais uma no aeroporto, hein? Solta as imagens, olha aí. Essas drogas são conhecidas como N-Bomb, que possuem um grande efeito alucinógeno. Foram localizados 1000 pontos, né? Se chamam de pontos desse tipo de droga, além de 100 comprimidos de êxtase e uma pequena quantidade de maconha. Em outras 2 encomendas postais foram localizados R$ 1.000 em cédulas e 6 identidades falsas. Olha o momento em que a encomenda é aberta pelos fiscais da Receita Federal. Olha aí a brincadeira. As encomendas são provenientes dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e tinham como destino a nossa linda Fortaleza. Olha aí, 6 cédulas de identidade falsificadas, que com certeza seriam utilizadas aí para práticas criminosas, com certeza, não tem nem dúvida disso. Além dos comprimidos, né, de êxtase, e Thor e Simon, não sei qual dos dois é aí, sei que são esses dois que mandam ver. E junto à Receita Federal realizando importantes apreensões no combate ao tráfico de drogas. A informação que nós temos é de que vinham essas encomendas de São Paulo e Rio de Janeiro, e está aí o resultado desse trabalho investigativo. Parabéns à Receita Federal e ao cãozinho aí. Ontem o Cidade Alerta mostrou em primeira mão o tiroteio em Maranguape, que deixou uma pessoa morta e outras 3 baleadas. As imagens são impressionantes. Coloca aqui, Rainha do Piseiro. 1h06 da tarde, galera de boa, suave na nave, na esquina, de repente um veículo para. E o inesperado acontece. Ocupantes armados descem e metem fogo em quem estava na calçada. Câmeras de monitoramento que registraram aí essa ação violenta. Olha aí, você vai chegar agora, pronto. Chegou agora o veículo, os caras vão parar, o motorista vai parar, os caras vão descer. Não tem nem como ver quantas pessoas tem dentro, porque realmente a película é muito escura desse veículo. Ó. Já olharam, estranharam e de repente, meu amigo, pé na carreira. Eu fiquei impressionada com a situação desse senhor que parecia não estar entendendo o que ele estava vendo. Os caras encapuzados, né, com blusas na cara para não serem identificados. Olha aí, armados, meteram fogo e o senhorzinho aí, ó, parado, estático. Eu não sei se em estado de choque ou tentando entender o que estava acontecendo. E ainda bem que os atiradores não se voltaram contra esse senhor. Porque senão seria mais um a tombar sem vida. Nós temos novidades sobre esse caso e quem vai trazer para a gente é o repórter Ricardo Lima, que volta a conversar conosco. Ricardo, que situação complicada, em plena luz do dia, numa região aparentemente tranquila. Quais são as novidades referentes a esse tiroteio? Oi, Isis. A novidade é que 5 pessoas foram identificadas por participação direta e indireta nessa balaria que foi registrada na tarde de ontem, aí no cruzamento das ruas Minas Gerais com Porto Alegre, na área seca, que, como você disse, era uma área considerada tranquila, Isis, mas hoje em dia não há mais paz em nenhum lugar debaixo desse sol que ilumina o estado do Ceará. A novidade é que a polícia iniciou as investigações logo após o crime. No final da tarde ainda, o veículo que havia sido utilizado tinha sido abandonado na comunidade de São Benedito, que fica lá em Maracanaú. Nós adiantamos isso ontem aqui no programa, ao vivo, né? E a partir da localização desse veículo e da apreensão, a polícia conseguiu juntar elementos que levaram a uma pessoa de 26 anos. Ele está tendo a identidade preservada inicialmente para não atrapalhar as investigações. Esse homem de 26 anos foi contactado antes mesmo desse tiroteio para, a partir dali, passar a levar o jantar, o café da manhã, o almoço para os atiradores em um esconderijo ainda desconhecido.
E aí a polícia seguiu os passos desse homem e conseguiu prendê-lo. Com a prisão dele, aí foi descoberto todos os outros 4 envolvidos no crime. 3 que atiraram e o motorista que ficou dentro do carro e que, infelizmente, aliás, que participou dessa ação diretamente, porque tanto levou as pessoas ao local como deu fuga. O carro foi apreendido, está lá na delegacia lá do município, ainda vai ser periciado ainda, né, para que a polícia possa levantar todos os elementos necessários para conseguir chegar aos autores, porque só falta isso, né, a localização, porque a polícia já identificou os 4 que estavam dentro desse carro. A identificação também não foi revelada para a fim de não atrapalhar o curso das investigações, mas o saldo disso, Isis, é que além desse caso, que foi elucidado, a delegacia conta 8 horas desde a hora que aconteceu até se descobrir os nomes, prender uma pessoa e saber a identidade dos outros envolvidos. A polícia, além disso, conseguiu elucidar mais 2 crimes. Lá no município de Maranguape, uma pessoa também morta a mando de uma organização criminosa foi sequestrada, levada para uma casa e lá foi agredida até morrer. Morreu linchada. E os autores desse crime seriam essas pessoas que aparecem aí nas imagens. E não sei se você lembra, hoje o programa está cheio da hermenêutica, a gente já falou que o Caim matou o irmão Abel. Lembra do Lúcifer, né? Que foi morto semana passada lá em Eusébio. Pois é, o Lúcifer, que é o Jean Lima Freitas, ele também foi morto por essa mesma turma aí. A polícia descobriu isso hoje, essas novidades vieram à tona a partir do momento que nós buscamos o contato com a delegacia de Maranguape. E aí, conversando com o delegado Jurandir Braga Nunes, a gente obteve essas informações. Ou seja, com a prisão de apenas um homem, conseguiu elucidar, a polícia conseguiu elucidar pelo menos 3 assassinatos. Um no município de Maranguape, aliás 2, né, contando com esse senhor que foi morto ontem, vítima desse tiroteio, e esses 2 casos. E ainda falando sobre as vítimas desse tiroteio, elas não tinham envolvimento com o crime, simplesmente estavam no meio da rua, na hora errada, no local errado, se é que eles estavam errados, né? Porque não tem nada de errado você estar no meio da rua, mas numa situação daquela, numa região marcada pela guerra entre grupos criminosos, não é aconselhável se estar nas ruas. 2 das pessoas baleadas têm familiares envolvidos, mas elas também não eram o alvo dos atiradores, não eram alvo. Eles foram mortos, aliás, um foi morto e os outros baleados pela considerada bala perdida. Aliás, essas 2 pessoas ainda estão no IJF se recuperando desses disparos que foram efetuados lá na região. Segundo o delegado Jurandir Braga, eles estão muito perto de chegar à localização dos suspeitos e trabalham ininterruptamente para conseguir. Mas, além disso, o delegado já pediu a prisão preventiva para os envolvidos, a partir da identificação deles, e está aguardando a manifestação da Justiça pela prisão preventiva para que, assim que eles sejam encontrados, se não por flagrante, mas por força de um mandado de prisão em aberto, né, de prisão preventiva, eles possam ser capturados e entregues à Justiça. E a gente espera que fiquem presos, porque é um prejuízo enorme para a sociedade. Reparou aí no detalhe, na simples conversa com um dos envolvidos, se elucidou aí 3 casos diferentes. Ricardo, o nível de periculosidade, né? Que essas pessoas são jovens, a gente vê que são garotos aí, promovem tanta violência. E assim, embora ainda faltam mais pessoas serem presas, essa notícia que você traz, essa atualização desse caso, com certeza gera uma certa tranquilidade para os moradores, que não aguentam mais ver tanto derramamento de sangue, porque no meio da comunidade que é faccionada tem um cidadão, tem um trabalhador que não compactua com esse tipo de violência que é promovida, com violência nenhuma, mas que acaba se tornando refém da bala que mata o bandido, que mata o rival, mata cidadão, mata inocente também. Isis, em 2019, o número de assassinatos por ano lá no município de Maranguape era de 135.
Esses números eles foram baixando com o trabalho realizado pela polícia, a prisão de muitos dos envolvidos, mas estancar essa sangria é praticamente impossível, conforme bem definiu o próprio delegado. Mas eles estão trabalhando e o fato deles não estarem presos é praticamente como se estivessem, né? Porque não podem estar andando por aí matando outras pessoas, porque eles sabem que a polícia está no encalço desses homens para prendê-los. Todos já têm antecedentes criminais, todos já foram presos pela própria polícia lá do município, pela equipe comandada pelo delegado Jurandir Braga, e de maneira que são todos conhecidos. Até os aspectos físicos, mesmo alguns deles tentando cobrir o rosto durante o ataque, esses aspectos físicos foram importantes para a polícia chegar até a identificação desses suspeitos, e a gente espera que o povo tenha paz lá em Maranguape, uma cidade bonita, mais fria, mais um clima de interior do estado, aquele clima bucólico, mas que lamentavelmente sofre dos mesmos problemas das cidades grandes, por estar muito ligada à Fortaleza, e é claro também pelo advento do crime organizado, que se espalhou como uma erva daninha aqui no estado do Ceará. E como eu disse antes, né, debaixo desse sol cearense é difícil encontrar um local de tranquilidade. Mas a polícia está trabalhando e a gente torce para que um dia a gente possa voltar a sonhar com os nossos filhos sendo criados no meio da rua, né, livremente, sem correr o risco de serem mortos, por exemplo, por essas balas perdidas. Ok, Ricardo, muito obrigada pelas informações. Bom final de semana. Agradeço a equipe aí por mim, com certeza, porque infância nós tivemos. Eu, Ricardo, Paulo Edson, né? A galera da velha guarda do jornalismo teve chance de brincar na rua sem ninguém nem chamar a gente de feio. Mas hoje, meu amigo, infelizmente, a juventude não tem essa mesma sorte que nós tivemos. 6h44, tem alerta chegando direto da Barra do Ceará. É que uma dupla de moto vem aterrorizando a população. Uma das vítimas mais recentes foi uma mulher que estava a caminho do trabalho. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Vem comigo, rodou. A imagem enviada para a nossa equipe de produção mostra o momento em que uma jovem vem caminhando pela rua. Vocês observam que ela está de bolsa. Logo em seguida, aparecem dois homens em uma motocicleta e o garupeiro já aborda, né, essa mulher. Vocês veem que ela resiste ainda segurando a bolsa e de maneira violenta o homem puxa a bolsa desta mulher. A gente está mostrando para vocês novamente essa imagem para vocês observarem como tem agido essas duplas em moto logo cedo da manhã. Esse fato aconteceu na Rua Graça Aranha, nós estamos na Barra do Ceará. Segundo nos foi informado, a mulher que é abordada pelos assaltantes estaria indo para o trabalho quando foi surpreendida pelos dois homens que estavam em uma motocicleta. Pelo menos no momento em que nossa equipe veio até a rua, vocês estão vendo a rua bastante tranquila. Essa rua é uma rua bem residencial aqui da região da Barra do Ceará, uma rua também muito conhecida pelos moradores, que inclusive liga a Avenida Leste-Oeste à Avenida Francisco Sá. O movimento aqui em horário de pico, ele é intenso. Infelizmente, a gente sabe e tem noticiado aqui no nosso programa que pessoas em motos, na verdade assaltantes em motos, têm agido sempre nesses horários em que as pessoas estão saindo para o trabalho, para a escola ou retornando, ou até mesmo nesse horário aqui em que nós estamos fazendo essa matéria. Agora são exatamente 12h15, ou seja, as pessoas estão dentro de casa para almoçar e a rua ela fica completamente vazia, como a gente está vendo agora, e as pessoas que saem e que têm que fazer as suas obrigações acabam virando alvo, porque é exatamente aí o princípio da oportunidade que os assaltantes acabam usando para fazer essa abordagem, como eles fizeram aqui na Rua Graça Aranha. Essas pessoas têm agido com muita frequência aqui nessa região da Barra do Ceará. Os relatos são muitos de assaltos que vêm acontecendo nesses horários que eu acabei de relatar, e a polícia está tentando identificar quem são essas pessoas que têm agido. Se vocês sabem quem são essas pessoas que estão assaltando nesse trecho da Barra do Ceará, Álvaro N, ligue para a polícia, para o 190 ou para o telefone 181. Denuncie, porque esse tipo de gente tem que ser tirada de circulação o quanto antes. 6h47, vamos mudar de assunto, hein? Vamos falar de coisa boa? Rapaz, contagem regressiva. Faltam menos de... quantas horas, hein, Ruquinho? Menos de 24 horas. É semana de estreia do Campeonato Cearense aqui no Grupo Cidade de Comunicação.
Amanhã, bebê, se segura que a rede vai balançar 4 da tarde. Fortaleza e Iguatu entram em campo e o lance a lance você acompanha, claro, na tela da TV Cidade, no YouTube do GC+, ou nas rádios Jovem Pan News Fortaleza e AM 860. E para ficar por dentro da competição, acesse o portal gcmais.com.br e o perfil @camisa8.oficial no Instagram. Futebol na cidade, somos muito mais emoção. E por falar em emoção, deixa ele entrar, porque toda vez que ele entra, ele diz que sente um frio na barriga. Porque ele tem medo. Entre, meu amor. Posso entrar? Eu sou feia, mas não morro. Tudo bom, querido? Você tá longe de ser feia. Olha, a gente ter amiga é a melhor coisa do mundo, né? Porque amiga é igual mãe, nunca acha a gente feia. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Mudou a cor da camisa agora, adotou o branco? Pois é, fiz até uma votação no Instagram. Foi, deu branco, tô sabendo. Branco, exatamente. O pessoal gostou mais do branco. Você então... gosta de causar frição nas redes sociais, Paulo Edson. E aí, assim, trouxe Ruquinho, porque quando a gente fala em campeonato cearense, ele entra com o quê? Com as curiosidades. Exatamente. Vá. Pois é, Isis. Por falar em campeonato cearense, deixa eu chamar aqui, né? Vamos só passar aqui o TP, que parece que deu uma paradinha. Passando mais um pouquinho, aí o TP. É o cabeça. Bora exatamente. Entregar. Vamos entregar. Agora sim. Ô, cabeça, você fica ligado nas paradas de sucesso, cabeça. Pois é, a gente vai falar sobre um fato que normalmente acontece muito no futebol, que é a aposentadoria do número da camisa. Isso aconteceu, por exemplo, em alguns clubes. Aliás, com a morte do Rei Pelé, se cogitou no Santos se aposentar a camisa 10. A mesma coisa aconteceu também lá na Argentina com a morte do Maradona. Se pensou em se aposentar a camisa 10 da seleção argentina. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? É que durante este ano, uma camisa vai ser aposentada, mas só durante este ano. É a camisa 23 do Fortaleza. Por que o Fortaleza não vai utilizar a camisa 23 este ano? Por conta de um jogador que nem é tão lendário assim, né? Aliás, nem chegou a atuar pelo clube. Eu estou falando de solidariedade. Exatamente. O jogador aí, no caso que eu estou trazendo aqui essa história, é o jogador Christian, o jogador meio argentino, Christian Bernardi, né, que ele foi contratado no fim do ano passado, tá certo? Mas na hora de fazer os exames, constatou-se aí que ele estava com sequelas por conta da Covid-19. Oh, meu Deus. E com isso o contrato acabou não sendo firmado, não foi finalizado. Mesmo assim, pela convivência que ele teve ali no Fortaleza, ele acabou, né, gerando uma empatia com o clube, com vários funcionários, inclusive com o presidente, Marcelo Paes, que em solidariedade a esse jogador que vai ter que parar as atividades dele, né, ele teve até que voltar para a Argentina para continuar o tratamento dele, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, decidiu aposentar este ano a camisa 23. Então a gente não vai ter este ano a camisa 23 pelo lado do Fortaleza em todas as competições até o fim desta temporada. Então aí, o jogador Bernardi de 32 Jovem, né, anos, Paulo? 32 anos apenas, e por conta aí da Covid, vai ter que dar uma pausa na carreira dele para exatamente poder se tratar. Então essa é a curiosidade que eu trago hoje. Muito bacana. Né? Muito bacana, legal contar essas histórias assim de empatia dentro do futebol. E é se sentir acolhido, né, Paulo? Porque diz Exato. que as pessoas estão precisando. Já deixa o profissional, né, numa situação vulnerável pelas circunstâncias de saúde. O cara já vem de fora, de outro país, se sentiu super bem acolhido aqui, como o próprio Vojvoda, né, que já está aqui há 3 anos. Parabéns a toda a equipe do Fortaleza. E aí, nesse caso, mesmo sem ter atuado de forma oficial pelo Fortaleza, né, sem ter mesmo sido contratado de forma oficial, o Fortaleza aí adotou essa prática da empatia de aposentar a camisa 23 nesta temporada. Legal. Né, tanto no Campeonato Cearense como as demais competições. E é isso. Bacana, arrasou. Gostei Foi. demais. Você é cultura, Ruquinho. Arrasou. Muito obrigada pela sua participação. É só deixar o último recado, né? Lembrar, né, o pessoal. Lembrar que rapaz, hoje amanhã... à tarde aqui na redação, hoje à tarde na redação foi pesada a movimentação. Foi, praticamente o dia todo lá em frente ao estádio Presidente Vargas, que amanhã recebe o jogo Fortaleza e Iguatu às 4 horas da tarde, transmissão aqui na TV Cidade. E segue a gente também, ó, aqui no Instagram, tá certo? Camisa 8. Apontou direito. Isso. Apontou direito. Oi, Rapaz, aprendi o efeito espelho. Gente, se vocês verem a cara de Balacô, Balaca está ali. Dá um giro aí na câmera, mostra aí, mostra, Vicente. Será Vamos, Ruquinho, quebrar o protocolo? Hoje é sexta, pode? Vem pra cá, Balaquinhos, venha. Pronto, ó. Dá Balaquinha, só não um tá sem tchauzinho microfone. Tá tenso? Tá tenso? Não?
Tá não? Tá de boa? Só ansioso. Ou eu? Essa é fome, não é não? É fome? Ansiedade? Frio na barriga. Vai dar certo, vai ser sucesso. Nosso time aqui vai botar pra voar as bandas. Então vamos lá, que nem Tá ontem, né? Você pela esquerda, eu pela direita aqui, leva né? o Ruquinho com você, leva o Ruquinho com você. Pega o beijo. Nossos meninos do futebol. Beijos, queridos, vai ser sucesso, vai ser massa. E vamos voltar com as notícias? Antes disso, aproveitar esse clima de descontração, agora são 6h53. Hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial. Um senhor que eu tive a honra de conhecer, que hoje completa 99 anos. Ele mora no centro de Fortaleza. É responsável por todo ano montar um presépio e enche a casa de alegria. A vizinhança vai visitar. Seu Gerardo, parabéns, 99 anos, lúcido, com vontade de viver, alegre. Ô, seu Gerardo, um beijo grande. Que venham mais 99 anos, que o senhor possa aproveitar muito a sua vida longa para o senhor, que é um exemplo de avô, de pai, de esposo, de vizinho, de amigo. Beijo grande de todo o Cidade Alerta. Gente, o seu Gerardo é fiel ao Cidade Alerta, assiste todo santo dia e nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem a ele, viu? Beijo grande, parabéns, saúde! Vamos continuar. 6h54, na manhã de hoje, um carro colidiu em um poste no bairro Monte Castelo. A repórter Emanuela Braga tem os detalhes do que possa ter motivado esse acidente. Vamos ver? Na tela. Era por volta das 6 horas da manhã quando o acidente aconteceu. Por conta do acidente, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito tiveram que interditar a Rua Naturalista Feijó em pelo menos um quarteirão. Isso porque o veículo à frente acabou batendo naquele poste de alta tensão que o Ricardo Moreira está mostrando nesse exato momento. A informação que nós temos é que o carro era conduzido por uma mulher e ela, segundo informações de testemunhas, teria passado mal e perdido o controle do veículo. Vocês observam aí no detalhe da imagem que a parte da frente do carro ficou completamente avariada. A gente está mantendo aqui uma distância de segurança porque os funcionários da Enel chegaram agora há pouco para fazer o desligamento de toda a rede elétrica para que eles possam trabalhar aí na retirada do poste que foi danificado e na colocação do poste seguinte. E conversando com os moradores, eles nos relataram que esse poste é novo, que ele foi trocado há pouco tempo por conta também de um acidente semelhante. Ou seja, né, já é costumeiro se passar por essa rua e acidentes como esses virem a acontecer. Felizmente, a motorista do carro, a gente observa que o airbag foi acionado, teve apenas ferimentos leves e foi socorrida por ter passado mal. E o poste ficou pendurado da forma como nós estamos vendo e noticiando agora. Certamente, até o meio da tarde, esse equipamento já deverá ter sido trocado pelos funcionários da companhia de energia e, obviamente, a energia nas residências também deve ter sido aí restabelecida já por volta do meio da tarde. Situação resolvida, graças a Deus, e o principal, gente, a vítima, né? Que não sofreu nada mais grave, muita saúde. Porque eu vou dizer, foi um susto e um livramento também muito grande. Olha aí a situação em que ficou o poste em cima do veículo. O motorista passou mal e acabou perdendo o controle da direção. Graças a Deus, já diz minha mãe, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Apenas danos materiais, algo que pode ser reparado. Graças a Deus. E a gente segue com flagrante de acidente na tela do alerta, viu? Nem sair aqui do cantinho não, do telão, exatamente para poder chamar as imagens que vão vir, sabe de onde? Do Crato. Olha só essas imagens. Fica ligado, atenção, você motorista, eu motorista, todos nós. Avenida Padre Cícero. Meu Deus, olha aí, minha gente. Quase que o carro passa por cima do motociclista na hora da colisão e da queda. Olha mais uma vez nas imagens. Câmeras de monitoramento registraram o exato momento em que o carro muda de faixa e acaba atingindo o motociclista. Olha só. Será que o motorista achou que ia dar tempo? Será que o ponto cego do retrovisor fez com que ele não visse o motociclista? Será que o motociclista vinha numa velocidade mais considerável e fez com que ele não conseguisse parar? Lembrando que aí a culpa não foi do motociclista, né? Todo cuidado é pouco na hora de fazer uma ultrapassagem. Parece que o motorista queria
vir para a calçada. Mais uma vez nas imagens, esse flagrante veio da região do Cariri, do município de Crato. Beijo a todos aí de Crato, Juazeiro, região do Cariri. Meus familiares que moram na região, meu querido, o sobrenome cidade vem do Cariri. E você tem flagrante? Manda pra cá. Faça o Cidade Alerta junto com a gente. O número você já sabe de cor. Arrocha aí, Ricardinho, é 981888811. A gata pensa, o boy magia bota. Bota na tela da TV Cidade, 981888811. Vem com a gente, fazer o Cidade Alerta Ceará, trazendo notícia e informação não só de Fortaleza, mas região metropolitana e interior do estado. Por falar em interior do estado, sabe o que aconteceu em Sobral? Coloca aqui as imagens, Rainha do Piseiro. Mais uma execução, minha gente. Não foi a única da tarde não, viu? Produção me sinalizando que só agora à tarde foram 2 execuções registradas na região norte. Uma delas você acompanha logo após o intervalo. Não sai daí que eu volto já já. Somos cidade, somos muito mais você. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é pra falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Tem também a resenha esportiva semanal e análise dos jogos do fim de semana toda segunda no canal do GC+, no YouTube. Porque no final de semana, você confere uma entrevista especial com grandes nomes do esporte no podcast Camisa 8. E no programa Camisa 8, aqui na TV Cidade Fortaleza. Cobertura esportiva e multiplataforma, só com o Grupo Cidade de Comunicação. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 90 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem. Quando o sol anuncia uma nova manhã, nós entramos no ar para ser a sua companhia naquele café quentinho de todos os dias. Com muita informação, mas também com leveza para guiar os seus caminhos. A equipe mais completa do jornalismo cearense não perde a hora e acorda cedo, com tudo o que você precisa saber. Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta, às 6h30, na TV Cidade. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. O Cidade Alerta é o noticiário da informação quente e do fato ao vivo. A sua denúncia, o posicionamento das autoridades e a cobertura das últimas ocorrências na capital e no interior. Tudo com uma linguagem ágil e simplificada para você entender o que impacta o seu dia a dia. Cidade Alerta Ceará, comigo, Isis Cidade. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Liga no canal 8.1 e vem. Somos cidade, somos muito mais você. Na tarde de hoje, o funcionário de uma oficina foi executado a tiros no seu local de trabalho. O crime aconteceu na região norte do estado, de onde fala o repórter Jonas Deison. Olha só.
Nossa equipe de reportagem está aqui na entrada do bairro Terrenos Novos, aqui na cidade de Sobral, onde mais um crime de homicídio foi registrado. O rapaz morto estava nessa oficina mecânica, que fica exatamente em uma esquina, aqui na Avenida John Sanford, uma das principais avenidas aqui da cidade, bastante movimentada, com a rua Simão Alves, que é a entrada do bairro Terrenos Novos. A vítima, identificada como Rodinei, de aproximadamente 18 anos de idade, estava trabalhando nessa oficina mecânica quando elementos ainda não identificados chegaram no local armados e tiraram a vida desse rapaz. Foram diversos disparos de arma de fogo. Até o momento não se sabe a motivação que teria motivado esse crime de homicídio na tarde dessa sexta-feira aqui na cidade de Sobral, em um dos maiores bairros aqui da cidade de Sobral, uma grande movimentação populares, inclusive o local fica ao lado de uma creche, né, uma creche aqui do município de Sobral. Como foi uma grande quantidade de disparos de arma de fogo, chamou a atenção das crianças da escola, dos moradores, porque aqui tem uma área comercial, mas também muitas residências. É uma área residencial, até porque aqui é um bairro residencial aqui na cidade de Sobral e a avenida, onde inclusive passa o VLT aqui de Sobral, e essa movimentação intensa de pessoas. Sexta-feira 13, mais um crime de homicídio aqui na cidade de Sobral. O detalhe, esse crime ocorreu a poucos metros do Detran, que é aqui na cidade, e ao lado fica a perícia forense, né, a Perfosse, aqui da cidade de Sobral. Várias viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, Núcleo de Homicídios, que já faz o levantamento de informações, tentando buscar câmeras que possam identificar esses elementos que chegaram exatamente nesse estabelecimento comercial, uma oficina mecânica, abordaram a vítima, que estava acompanhado de diversas outras pessoas que estavam trabalhando junto com o Rodinei, de 18 anos de idade, mas mesmo assim a ação de outras pessoas não inibiu a ação desses criminosos que atiraram sem chance alguma de defesa do jovem. A equipe do SAMU chegou a ser acionada, porém apenas para constatar o óbito de mais um crime de homicídio aqui em Sobral, na região norte do estado do Ceará. Jonas Deison para o Cidade Alerta. Grande Jonas Deison, obrigado. E olha, logo depois que ele mandou essa matéria pra gente, por volta de 3h30 da tarde, umas 5 horas ele entra em contato conosco. Isis, mais um homicídio aqui em Sobral. Dessa vez o vendedor foi levar o veículo para uma funilaria para ser pintado e foi assassinado. A polícia caiu em campo e agora tenta montar esse quebra-cabeça para saber se ambos os crimes têm relação ou se trata de situações distintas. O fato é a violência em Sobral, que vem vitimando pessoas, que vem deixando a população aterrorizada por causa dessa matança que vem acontecendo. Lembrando que esse que o Jonas acabou de mostrar foi o primeiro homicídio na região norte, foi o primeiro homicídio em Sobral registrado esse ano, seguido desse que você acompanha amanhã na edição do Balanço Geral, de sábado. E agora é o seguinte, meu filho. Você aí que está me acompanhando, já deve ter ouvido falar na frase "muito amigo", hein? Pois é. Em Caucaia, uma dupla inventou de praticar um assalto em uma barbearia. Acontece que na hora da fuga, um dos suspeitos deixou o comparsa para trás. Não é não? Resultado, o criminoso foi preso em flagrante, como mostra o repórter Vander Gomes. Rodou. O vídeo que nós acabamos de exibir foi gravado por transeuntes que estavam no bairro do Araturi. O procedimento foi trazido pelos policiais do CP-Raio aqui para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. A bicicleta que aparece no vídeo, as motocicletas pilotadas pelos policiais militares pertencentes ao raio, e o procedimento terá início nos próximos instantes. A pessoa acusada de ter praticado este assalto, o suspeito de ter praticado este assalto, tem 26 anos e foi identificado já pela polícia como sendo Alain do Nascimento Ferreira, morador do bairro do Araturi, onde a ação criminosa aconteceu. Ele será conduzido nesse exato momento para prestar esclarecimentos, vai sendo conduzido, Alain, 26 anos de idade, morador do bairro do Araturi.
segundo informações, já com passagens pela polícia, e agora deverá mais uma vez ser levado aos rigores da lei. Segundo informações dos policiais que participaram da ocorrência, o Alan estava na companhia de um outro indivíduo e chegaram em uma barbearia localizada no bairro do Araturi. Eles chegaram em uma motocicleta. Após terem acesso à barbearia, eles pegaram os pertences das vítimas, subtraíram os pertences das vítimas e no momento da fuga, o outro indivíduo saiu na motocicleta e deixou o Alan para trás. Então, a própria população, as vítimas, vendo que o Alan havia sido deixado para trás, passaram a persegui-lo. Ele, então, tentou roubar a bicicleta de uma pessoa que passava pelo local. Os policiais do raio, que estavam atentos, realizando um patrulhamento de rotina na região, chegaram junto e conseguiram efetuar a prisão do Alan. O Alan estava com um simulacro, a réplica de arma de fogo, e com este simulacro ele intimidou as vítimas, que inclusive uma delas, nós estamos desfocando a imagem para preservar a imagem, uma delas chega no final do vídeo com aquela paramentação, quando tem o cabelo cortado. Então essa pessoa que aparece no vídeo era uma das pessoas que estavam no interior da barbearia, que foi assaltada pelo Alan e pelo comparsa. O Alan ficou na rua, saiu correndo, foi perseguido, enquanto o comparsa deu o chamado pinote na motocicleta. Mas a polícia já tem, inclusive, informações com relação ao paradeiro que ele pode ter seguido e pode ser que seja uma questão de horas para que o mesmo também seja trazido aos rigores da lei. E atenção, agora são 7h09. Eita, que a redação tá bombando, Brasil! Vamos embora! GC Mais ali, ó, mandando ver, preparando tudo para essa mega transmissão amanhã. E por falar em GC Mais, atenção, pais e responsáveis, hein? As matrículas da rede estadual começaram essa semana, né? E vão até o final de janeiro. Para os alunos de Fortaleza, a matrícula será feita de forma online. Presta atenção, os de Fortaleza não vão precisar sair de casa, tudo pelo computador. Mas para os demais estudantes da região metropolitana e interior do Ceará, será necessário sim ir até a sua instituição de ensino para fazer a matrícula. Esse é um dos destaques do portal GC+. Para mais informações, você já sabe, é só colar em mim que é sucesso, bebê. Pegue seu celular, aponte para a tela, abra o QR Code, que ele vai lhe levar para a matéria completinha, inclusive com passo a passo, tudo que você tem que fazer para poder ficar muito bem orientado aí referente à sua matrícula. Não perca tempo, não marca bobeira. GC+, curta e compartilhe e fique muito bem informado 24 horas do dia. Tenho dito, vamos embora. Constantemente abrimos espaço aqui no Cidade Alerta para divulgar fotos e matérias de pessoas desaparecidas. Situação angustiante para quem corre contra o tempo para encontrar o familiar ou amigo ainda vivo, né? A falta de notícias nos deixa com o coração apertado. Nós preparamos uma matéria especial feita pelo repórter Anderson Lima, que vai mostrar alguns desses casos agora pra gente. Vamos ver? Rodou. Já se passou quase uma semana e a família de Lisângela Rodrigues da Silva Nascimento ainda não tem notícias do paradeiro dela. A Lisângela foi vista pela última vez no dia 7 de janeiro, sábado, no bairro Triângulo, aqui em Chorozinho, município da região metropolitana de Fortaleza. Ela tem 39 anos e é a mais velha de 4 irmãos. Mas quem é a Lisângela Rodrigues da Silva Nascimento? Para que a gente possa entender quem é essa pessoa, é preciso voltar um pouco no tempo, para o dia 1º de junho de 2020. Foi neste dia que o menino Misael Fernandes, de 13 anos, acabou morrendo em uma operação policial. Uma ação que aconteceu dentro da casa da Lisângela, também aqui em Chorozinho. Naquela época, a Lisângela estava dentro de casa, testemunhou toda a ação e é uma das peças-chave para poder elucidar esse caso que aconteceu em 2020 e por conta disso ela estava na lista de pessoas protegidas pelo Estado. Ela inclusive deixou o Ceará durante algum tempo, mas voltou aqui para o Estado a pedido da família. Estava há cerca de um mês
aqui no Ceará. Segundo os familiares, ela saiu de casa após ser chamada por uma mulher para ver uma casa para alugar. Desde então, não deu mais notícias. O caso da Lisângela, infelizmente, é mais um entre tantos outros que têm acontecido recentemente aqui no Ceará. São várias pessoas desaparecidas. Entre elas, esta mulher aí, uma cabeleireira, Francisca Márcia Martins da Silva, de 40 anos. Ela foi vista pela última vez no dia 9 de janeiro deste ano, no bairro Planalto, Ayrton Senna, aqui em Fortaleza. A família, claro, está preocupadíssima, desesperada, porque quer notícias desta cabeleireira, uma mulher saudável que saiu para comprar leite e não retornou para casa. Não há qualquer histórico, por exemplo, de doenças psiquiátricas, nada que possa definir o motivo para que esta mulher tenha desaparecido. Ela desapareceu na manhã de segunda-feira, como eu disse, lá no bairro Planalto, Ayrton Senna, aqui na capital, um verdadeiro mistério até agora. Tem também uma outra situação envolvendo um motorista de aplicativo. Ele também desapareceu aqui na nossa capital, no nosso estado. Mais uma pessoa desaparecida é o Luan Carlos Pereira dos Santos. Ele desapareceu por volta das 2 horas da tarde do dia 10 de janeiro. Ele mora em Fortaleza, mas a última vez em que ele entrou em contato com a família, ele estava na região de Guaiúba, região metropolitana aqui da nossa capital. A família deixou um contato também para que as pessoas possam passar informações que levem ao paradeiro do Luan Carlos Pereira dos Santos, mais uma pessoa desaparecida aqui no nosso estado. Agora tem uma outra situação, um verdadeiro mistério que envolve 3 pessoas. 3 pessoas desapareceram do centro de Fortaleza. 2 irmãos e uma mulher, a companheira de um desses irmãos. Eles foram ao centro da capital e desde então não deram mais notícias. O casal, esse aí que você está vendo nas imagens, morava em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. E o homem, um dos irmãos, mora no bairro Bom Sucesso, também na capital. São vários cearenses, várias pessoas que estão desaparecidas neste momento aqui no nosso estado. Todo mundo realmente está bastante desesperado, todo mundo está esperando respostas das autoridades que continuam em campo para poder localizar essas pessoas. Que dê tudo certo. E amanhã tem estreia do Campeonato Cearense. Assista Fortaleza e Iguatu a partir das 4 da tarde aqui na TV Cidade. O Cidade Alerta Ceará fica por aqui e fica agora na companhia de Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros em mais uma edição do Jornal da Cidade. Beijo, que Deus abençoe a todos. Até segunda, se Deus quiser. Tá com vocês, meninos. Boa noite.